Tânia Zarpellão. Hoje vamos tratar do tema liderança. O principal papel de um líder é desenvolver pessoas, principalmente para trazer os resultados tão esperados pelas organizações. Líder é aquele que consegue, no dia a dia, fazer com que o profissional que está no estágio A chegue ao estágio B de uma forma rápida, para que tenha uma alta performance e também produtividade. Nos treinamentos que eu ministro de liderança e até nas sessões de coaching, refletimos muito sobre esse desenvolver de pessoas. Muitos líderes não veem isso como o ponto principal. O foco é muito dado às tarefas. E esse é um dos grandes problemas que nós encontramos quando discutimos que desenvolver pessoas é o papel de um líder. E por que isso acontece? Por que essa dificuldade ela aparece para os líderes? Normalmente, um ótimo técnico é promovido a líder. E por que ele é promovido a líder se eles não têm as habilidades necessárias ainda? Ele é promovido porque a empresa não tem, muitas vezes, a condição de remunerar esse técnico na posição de técnico. Para ter uma remuneração melhor, ele precisa ter o papel de líder. Aí esse profissional aceita o bastão, vamos chamar assim, essa passagem de bastão, começa a administrar as pessoas e quando ele se dá conta, ele entra em pânico. E por que ele entra em pânico? Porque ele percebe que era muito mais fácil antes ser cobrado para a execução de tarefas, ao invés de cobrar pessoas. E aí que vem a grande dificuldade no relacionamento interpessoal que a gente está trabalhando a partir de agora nesse vídeo. Evidentemente que há muitos casos de sucesso. Há profissionais que mesmo estando, antes de serem líderes, têm um perfil de liderança. E quando eles têm a oportunidade, são promovidos a esse papel, eles têm muito sucesso na carreira e automaticamente com as suas equipes, porque são líderes, vamos dizer assim, felizes, com uma equipe feliz, que consegue atingir o sucesso. Há líderes natos, pessoas que desde pequenininha você percebe que tem essa característica. Mas o líder ele pode ser formado, é possível. Ele pode não ter o carisma tão típico do líder nato, mas ele vai conhecer técnica, ele vai conseguir se comunicar adequadamente com uma equipe, ele vai conseguir medir performance, tanto dele quanto do outro. Então isso é aprendido. Então é possível ser um líder muito bom, sem necessariamente ter o carisma que é típico do líder nato. Uma das competências do líder, dentre tantas outras, é o administrar pessoas. E nada mais é isso do que uma habilidade no relacionamento interpessoal. E o que é isso? É ter persuasão, habilidade de administrar mudanças, conciliação. Então, o relacionamento interpessoal, ele faz com que o líder precise perceber tudo que está à sua volta, ali, administrar essas pessoas, essas emoções que surgem no ambiente, a emoção dele e também a emoção do outro. Mas o que muitas vezes acontece? O líder ele fica extremamente focado nas tarefas, então ele cobra os resultados. Só quem é que traz o resultado? São as pessoas e acaba tendo uma incoerência. Eu sou focado na tarefa, porque é aquilo que a empresa me cobra. Quem dá esse resultado são as pessoas, só que eu não tenho os resultados, por quê? Porque eu não tenho foco nas pessoas. Então o líder precisa desenvolver essa habilidade, esse cuidado, esse olhar para o seu liderado. Quanto mais próximo estiver esse liderado, perceber as necessidades que ele tem e melhorar essa comunicação, esse relacionamento, fatalmente, de forma positiva, ele vai ter os resultados que tanto ele almeja. Mas quanto mais ele se distancia, mais difícil fica ele conseguir esse resultado. Tanto nas sessões de coaching quanto nos treinamentos sobre liderança, é muito comum eu ouvir as seguintes frases. Antigamente era mais fácil trabalhar com as pessoas eram mais comprometidas, não se fazem mais profissionais como antigamente, inclusive com líderes jovens. Essas frases parecem que são pessoas mais uma idade acima de 40, 50 anos, não, líderes jovens falam isso também. Melhor mandar todo mundo embora e começar com uma equipe que vai ter a minha cara, ou seja, os líderes às vezes fogem um pouquinho disso porque não sabem como fazer, como lidar com essas pessoas.
Eu enumerei assim 8 tópicos que eu considerei bastante interessantes e é o que eu percebo que quando o líder trabalha com eles, fica um pouco mais fácil a administração das pessoas e dele próprio. Primeiro, saiba o que a empresa efetivamente espera de você. O líder precisa saber qual que é o papel real dele na empresa. Ele é líder, mas líder exatamente do quê? Porque a empresa que ele quer que ele tenha uma postura mais equipe, uma postura mais tarefa, enfim. O que a empresa espera de você? Quando você recebe a promoção, tenha isso muito claro. Converse com o seu gerente, com o seu diretor e diga o que você espera de mim, além, evidentemente, dos resultados. Conheça os membros da sua equipe. Você precisa conhecer as pessoas, seja 1, 10 ou 20. Conhecer de que forma? Conheça a forma como essa pessoa trabalha, como ela se comunica, o estado emocional frequente desta pessoa, o interesse e comprometimento que ela tem. E como é que você faz isso? Reuniões? Faça reunião uma vez por semana, a cada 15 dias, reuniões assim, informais, tranquilas, onde você começa a perceber essas pessoas. Né? Quanto tempo ela tem de casa, quais foram os grandes sucessos, as frustrações dessa pessoa na equipe. Isso eu falo, principalmente equipes novas, né? Onde você entrou numa equipe e você não conhece. Então, eu sei o que a empresa espera de mim e também sei como são essas pessoas. Né? Vai ficando um pouco mais fácil a comunicação. Ajuste a sua forma de ser e de agir à necessidade de cada pessoa da sua equipe. Não é a equipe que tem que se adequar ao seu estilo. Sim, você que tem que se adequar à necessidade das pessoas do seu grupo. Isso chama-se alinhamento da comunicação. Porque quando eu quero que todos sigam o meu jeitão, você não vai ter resultado. Aí vem uma desmotivação, desinteresse. Então é muito importante você perceber como é cada uma dessas pessoas e se ajustar. Você não vai deixar de ser você, mas você vai melhorar e muito a sua comunicação. Tem uma comunicação assertiva e bastante positiva. Líderes pessimistas, eu não amo. O líder tem que ser otimista, tem que falar de forma que ele acredite naquilo, mesmo sendo tarefas complexas, que existirá muito trabalho para a finalização da mesma. Então seja assertivo, claro, diga realmente o que você quer, o que você precisa que aquela pessoa faça. E acredite na capacidade dela, porque se você passa uma tarefa para uma pessoa que não tem a competência para fazer, você não vai ter resultado. Então você tem que passar para a pessoa certa, a tarefa certa. E se essa pessoa não tem a competência necessária, você precisa estar junto dela, para que ela consiga atingir o resultado que ela espera. Trabalhe com cronogramas e follow-up. Eu vejo constantemente líderes que falam assim, eu me planejo, eu tenho cronograma e follow-up. Mas como que o líder faz? Ele vai programa. Eu tenho cronograma, eu faço a reunião de follow-up para ver como os trabalhos estão, aí o profissional chega para o líder e fala assim, eu não consegui fazer. Tá bom, para quando você pode? Aí pro dia tá, ok, aí você empurra o seu cronograma para frente, à mercê da necessidade do liderado. Não pode, se eu tenho um cronograma, eu tenho um follow-up, eu tenho que cobrar resultados. E se o resultado não sai, eu preciso entender o porquê, por isso é importante a proximidade. É muito importante também o líder fornecer feedbacks, sejam eles positivos ou negativos corretivos. Um dos grandes questionamentos que as pessoas fazem nos treinamentos, também no coaching, ou mesmo em conversas informais em diversos lugares, é essa ausência de retorno que os líderes cometem. O que é muito comum o líder falar? Se eu não disse nada, tá tudo bem. Isso é frustrante, não é motivador. As pessoas elas precisam desse retorno e o líder tem como responsabilidade sinalizar se o trabalho está indo bem ou não, para que essa pessoa consiga ajustar o seu percurso aí na empresa e automaticamente nas tarefas. Conduza reuniões de forma adequada. É muito importante reuniões semanais com os liderados para cobrar o follow-up e também para entender o que acontece. E por último, não menos importante, respeite os horários. Não seja prolixo nas reuniões, nem tampouco em conversas informais. É muito importante o líder chegar no horário, respeitar o horário estabelecido e finalizar. Porque quando você consegue seguir esses 8 passos, você faz com que a sua equipe adquira confiança no seu papel. Faz com que a equipe saiba quem é o líder. Você consegue ter um respeito maior e a equipe vai para frente.
Isso é o papel de um líder. Então você precisa entender o que acontece no seu grupo. Claro, para que esses passos aconteçam, é muito importante que o líder queira a melhoria. Para que ele queira a melhoria, ele precisa se conscientizar de que algum desses passos ele não faz, né? Ou se faz, não faz tão bem assim. E começar a se ajustar. Porque o líder, ele precisa sempre estar se desenvolvendo. Tem que desenvolver a equipe, mas ele precisa se desenvolver. Então, treinamento, sessões de coaching, leituras, conversas com outros líderes, isso é muito importante. Quanto mais você se desenvolve, se autodesenvolve, mais forte, aliás, o seu papel fica com a equipe e você vai gerando mais confiança nessas pessoas que estão ali próximas de você. A liderança, ela pode ser aprendida. Existem diversos cursos, temas, e-learning que falam sobre o papel de um líder. Então ela pode ser aprendida. O que não é possível, né, vamos dizer assim, como eu falei logo no comecinho, é você adquirir o carisma relâmpago. Né? Então o carisma é a parte que é nata. Mas você pode aprender realmente a ser líder e ter muito sucesso com sua equipe. É uma questão de você também acreditar na tua capacidade, no teu potencial. Mas se você não se empenhar para isso, aí realmente fica um pouco difícil. Existem diversas teorias sobre liderança. É muito importante que você conheça algumas dessas teorias, que não é o foco deste vídeo, e se ajuste a uma delas. Não há melhor teoria, e sim aquela onde você se adapta melhor. Mas o que precisa ficar muito claro é que os liderados, né, as pessoas hoje nas empresas, elas cobram dos líderes um papel muito mais próximo delas. Então, quando eu falo do feedback, vou dizer que é um dos pontos principais também na liderança. Por quê? Há uma frustração muito grande dos liderados por não terem esse retorno. Eu até falei pelo sexto passo, né? Não ter esse retorno. Então, quanto mais o líder se preocupar em realmente estar próximo desses liderados, maior será o seu sucesso e da equipe. Então, não se acomode ficando sentado atrás de uma mesa, focado só nas suas tarefas. Olhe para as pessoas. Acredite no potencial que essas pessoas têm. E principalmente na grande diferença que você pode fazer no dia a dia dessas pessoas. Agora, se você não dá um retorno, realmente as pessoas não sabem onde elas vão. Então, o líder, ele desenvolve pessoas e ele também precisa se autodesenvolver. Essas duas coisas caminhando juntas, você pode ter sim uma equipe de alta performance. Se distanciar dessas pessoas, ficar olhando só para o seu umbigo, para aquilo que você considera importante para você, você pode perder talentos, perder resultados, e aí você vai ser cobrado, aí você pode ter uma grande frustração com a equipe. E não adianta depois dizer aquilo que eu falei logo no comecinho, né? Eu vou trocar a equipe inteira para torná-la melhor do meu jeito. Se o seu jeito não é bom, sempre você vai estar trocando a equipe. É muito importante esse olhar, essa reflexão que você precisa fazer sobre você. O líder precisa o tempo todo se olhar, né? Sem se cansar. Se olhar, se olhar, se olhar. Quando ele percebe o papel dele, ele ajusta o que não está bom e aí ele vai embora. Se você gostou do conteúdo do nosso vídeo, clique em gostei. E aproveita também, faça comentários, né, para novos temas, para os novos vídeos e se inscreva em nosso canal. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.